Oi, moça linda. Nós vamos estar lendo Filipenses, tá? Se quiser abrir a sua Bíblia aí. Filipenses é uma carta que foi escrita por São Paulo à igreja de Filipos. Se eu não me engano, essa igreja ficava na Grécia. Ok? Por isso são os filipenses, os moradores da cidade de Filipos. Então a gente vai estar lendo Filipenses, capítulo de número 4, do versículo 1 até o 8. Portanto, meus amados irmãos, meus amados e muito saudosos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu leal companheiro de jugo, que ajudes, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso. Ok? Amém. Então, queridos, esse texto que a gente leu aqui, é uma carta, né? É uma carta que foi escrita por São Paulo. Quem aqui já ouviu falar em São Paulo? Né? Tem até um estado no Brasil com esse nome, né? Então, São Paulo foi um dos discípulos de Jesus Cristo mais influentes. A curiosidade de Paulo é que Paulo, ele não foi um dos 12 apóstolos que esteve presentes com Jesus durante o ministério terreno de Jesus. Né? Paulo não era um dos 12, né? Como Pedro, como João, como Tiago, como Judas. Paulo foi um discípulo que Jesus levantou depois. Depois de Jesus Cristo já ter ascendido aos céus, ele sabia, ele sentiu que o seu ministério não estava completo. Ele precisava levantar um novo discípulo, ele precisava levantar alguém que estivesse capacitado para uma obra especial. Deus precisava se revelar para os gentios. Quem eram os gentios? Gentil na Bíblia é todo aquele que não é judeu. Então, ao menos que alguém tenha descendência judaica, todos nós aqui somos gentios. Falando, gentio é aquele que não é judeu. Então, Deus ele se revelar para os gentios. Primeiramente, se a gente for ler a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, falando acerca de Jesus Cristo, a Bíblia diz assim: no princípio era o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E aí vai dizer, o Verbo, Jesus, veio para o que era seu, não o receberam. Quem são esses seus que não receberam a Cristo? Esses seus são os judeus. Jesus Cristo era judeu. Jesus Cristo nasceu numa família judia e ele se manifestou, se revelou primeiramente para os judeus. Mas os judeus rejeitaram a Jesus. Mas durante todo o ministério de Jesus, Jesus pregou para os judeus. Jesus se revelou aos judeus. E ele levantou discípulos, levantou 12 discípulos. Deus tinha interesse em desenvolver com os gentios. Deus sabia que os discípulos de Jesus, que eram todos judeus, encontrariam dificuldades, porque eles não conheciam, não tinham facilidade de se relacionar com os gentios, sem falar na própria discriminação que havia no coração deles, pelo fato de Deus ser considerado o Deus de Israel, o Deus que se manifestou primeiramente para os judeus. Então, Jesus sabia muito bem
que aqueles 12 discípulos que ele havia escolhido, na verdade 11, porque Judas se enforcou, e depois foi eleito Matias para substituir Judas. Então Jesus sabia que aqueles 12 ali, eles iam encontrar dificuldade. Eles não estavam preparados à altura para poder alcançar o povo gentil, o povo que não era judeu. Estão conseguindo me entender? Conseguindo captar? Então é onde que a Bíblia Sagrada vai contar. A história está lá narrada lá em Atos dos Apóstolos. Depois, se você quiser, eu dou certinho o endereço para você. A Bíblia vai falar que Paulo, o nome dele se chamava Saulo de Tarso. Esse camarada, Saulo de Tarso, ele em uma cidade chamada Damasco, e ele estava indo para aquela cidade a fim de prender os... Saulo de Tarso, ele era um perseguidor dos cristãos. E a Bíblia Sagrada vai dizer que quando ele está indo em direção à cidade de Damasco, a Bíblia diz que vem uma luz dos céus e que cega ele e que ele cai por terra. Alguns pregadores dizem que Paulo caiu do cavalo, mas a Bíblia não deixa muito claro se ele realmente estava no cavalo ou se ele estava a pé. Mas o que fica claro na Bíblia é que veio uma luz do céu e cegou Paulo, Saulo no caso, e Saulo caiu no chão. E quando Saulo caiu, a Bíblia diz que Saulo ele ficou cego durante 3 dias. E ele foi parar em Ananias. Essa história está toda em Atos dos Apóstolos. E ali, ele prega o evangelho para Saulo, e ali as escamas de Saulo caem dos seus olhos. O que representa essas escamas? Saulo, ele estava cego. Muitas vezes, na nossa vida, queridos, nós cometemos erros, não necessariamente porque nós somos maus, ou não necessariamente porque somos pecadores, é porque é como se houvesse uma névoa nos nossos olhos, é como se houvesse uma cegueira espiritual. Eu gosto muito de uma música, de uma cantora chamada Ana Paula, que o nome da música é Esperança. E a letra da música diz assim: quando as feridas do meu coração não querem sarar e me atrapalham a visão, tuas promessas são tão grandes. Então, olha só, a letra da música fala: quando as feridas do meu coração não querem sarar, me atrapalham a visão. Ou seja, quando eu sou ferido, quando o meu coração está machucado, por causa de ofensas, por causa de palavras, pelo fato de pessoas ter sido hostis contra a minha vida, ter usado de hostilidade, ter me ferido, ter me machucado, enquanto eu estou nesse processo que eu preciso de cura para a minha alma, cura para as minhas emoções, eu estou ferido, eu estou fragilizado, e espiritualmente falando, durante essa visão espiritual, a minha visão correta do mundo, ela fica meio que embaçada. Estão conseguindo me captar aí? Eu enxergo a vida, mas eu enxergo a vida de uma ótica errada. Eu não consigo enxergar da forma correta. Por isso que Jesus Cristo disse: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo está... Jesus está se referindo, fala sobre uma visão correta, sobre uma perspectiva correta da vida. Às vezes, nós estamos tão amargurados, nós estamos tão feridos, tão machucados com a vida, decepcionados com pai e mãe, decepcionado com o mundo que a gente vive, decepcionado com o sistema de coisas, com o salário que eu ganho, decepcionado com pessoas, que o nosso coração está tão machucado que nós começamos a enxergar a vida numa perspectiva errada, nos tornamos pessoas azedas, nos tornamos pessoas amargas. E aí nós não conseguimos enxergar direito. Eu imagino que era mais ou menos o que aconteceu com Saulo. Saulo estava perseguindo os cristãos, por quê? Porque ele estava enxergando a vida da forma errada. Ele achava que os cristãos eram inimigos, quando na verdade os cristãos não eram inimigos, eles eram amigos. Mas ali, no encontro com Ananias, Saulo teve as escamas dos seus olhos foram removidas. E ali Saulo experimentou uma conversão. Saulo se converteu. E ele se converteu a Jesus Cristo. E a partir do momento que Saulo se converteu, ele recebeu um novo nome. Ele passou a se chamar Paulo. Saulo tinha um significado, Paulo agora tem um significado. A palavra Paulo significa pequeno. Pequeno não de estatura, mas pequeno no que diz respeito à humildade,
de dependência, de reconhecer a sua dependência para com Deus, de reconhecer a sua dependência para com o seu semelhante, o seu próximo. Então, Paulo significa humilde, significa dependente. Então, Saulo, ao se encontrar com Jesus, aquela luz que veio do céu, ele teve a sua identidade mudada, ele passou a se transformar, ele passou a se chamar Paulo, e a partir daí ele se transformou numa pessoa humilde, que passou a seguir Jesus. E esse mesmo Paulo foi levantado por Jesus para pregar o evangelho aos gentios. Habilitados, não estavam preparados para pregar. Então, por isso, eu costumo dizer que Paulo era o 13º, né? É aquele atacante, é aquele jogador que estava faltando no time, né? Então, Jesus chamou uma pessoa para o time dele que não estava no time, mas que ele identificou como sendo necessário, né? Alguém que ia fazer toda a diferença. E aí foi onde que Paulo ele começa a pregar o evangelho para os gentios, para aqueles que não eram judeus. E nós vamos ver que na história bíblica não houve nenhum outro discípulo de Jesus que ganhou tantas almas, que foi tão relevante, que foi tão influente como Paulo. São Paulo, ele fundou várias igrejas. Ele fundou a igreja de Roma, que hoje nós conhecemos como Igreja Católica Apostólica Romana, né? Essa igreja foi fundada por São Paulo. São Paulo, através da pregação do Evangelho, ele fundou a igreja romana. Ele fundou a igreja de Éfeso, ele fundou a igreja de Filipos. Então, Paulo foi um camarada que ganhou muitas almas para Jesus, fundou várias igrejas. E depois que ele tinha concluído de fundar essas igrejas, ele escrevia cartas para essas igrejas. E muitas dessas cartas ele escreveu na prisão. A carta de Filipenses, Paulo estava preso em Roma e lá de dentro da cadeia, de dentro da prisão, ele escreveu uma carta para os filipenses. O intuito dessas cartas era fortalecer a igreja, era dar ânimo para a igreja. Porque imagina, né? Imagina a situação que vocês aqui frequentam uma determinada igreja e vocês têm um líder espiritual sobre a vida de vocês, que é aquele líder como fosse um paizão, que é aquela pessoa que te motiva, que te encoraja, que te bota para frente, que te dá ânimo, e de repente o teu paizão, o teu pai espiritual, o teu líder, ele vai parar numa cadeia. Isso aí é motivo para entristecer? Sim ou não? Com certeza. Né? Imagine uma pessoa que você se espelha nela, que você admira, que ela é usada por Deus para te encorajar, para te motivar, e essa pessoa vai parar numa cadeia. Você vai pensar assim, meu Deus, se essa pessoa, se o meu líder realmente é um cara de Deus, se realmente ele é uma pessoa temente a Deus, como é que ele foi parar numa cadeia? Então, poxa, é difícil de entender. Mas Paulo, ali da cadeia, para não deixar a peteca dos discípulos cair, para os discípulos não desanimarem, ali da cadeia, ele escrevia cartas, né? São Paulo, nos dias de hoje, ele ia gravar lives, os recursos da tecnologia, WhatsApp, Instagram, Facebook, Messenger, ele ia usar tudo que tenha disponível. Hoje ele ia usar a tecnologia como ninguém para fazer a mensagem do Evangelho ser propagada. Mas naquela época não tinha esses recursos, então Paulo escreveu essa carta. E aqui, escrevendo para essa igreja de Filipos, eu quero encerrar essa mensagem só destacando alguns pontos aqui dessa mensagem. Primeiro, Paulo ele vai dar uma dica aqui: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. O que Paulo está dizendo aqui? Alegre-se. Alegre-se. Pô, faz sentido uma pessoa estar presa na cadeia, Júnior? Lá dentro da cadeia, ele tinha motivo para ficar triste? Sim ou não? Pô, o cara está preso, cara. Né? Ele devia estar em depressão lá dentro daquela cadeia, né? Porque ele estava preso. Mas lá dentro da cadeia, ele escreveu a carta dizendo, olha, regozijem-se, alegre-se. O Espírito não abandonou ele, né? O Espírito Santo estava lá. Né? Regozijem-se, alegre-se. Vamos se animar, pessoal. Vamos se animar, vamos lá, se animem. Por quê? Porque a palavra de Deus diz lá em Neemias que a alegria do Senhor é a nossa força. Paulo sabia que a alegria do Senhor é a nossa força. Se a gente se entristecer, se a gente se abater, se a gente deixar a peteca cair, nos tornamos muito vulneráveis.
E é tudo que Satanás quer, é que a gente fique triste, deprimido, para baixo, desanimado. Aquilo que nos dá força é a alegria do Senhor. Ele disse, vamos lá, anime-se, vamos se animar, levanta a cabeça aí. Né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então vamos colocar os olhos em Jesus, vamos levantar a cabeça aí, vamos ficar alegre. É isso que ele está dizendo, amém? Que gente desanimada não conquista. Gente que só olha para o chão, que olha para baixo, não consegue avançar. Né? O único animalzinho que não consegue olhar para cima é o porco, né? Porque não tem articulação no pescoço. E nós não somos porquinhos, nós somos filhos de Deus. Então, levanta a cabeça e marche. Amém? E ele vai dizer assim, olha, se vocês estão ansiosos, se vocês estão preocupados, através da súplica, com ações de graças, apresentem esses motivos que estão trazendo ansiedade ao coração de vocês, apresentem em forma de oração a Deus, porque o Senhor, se vocês fizerem isso, Ele vai dar para vocês uma paz que excede todo o entendimento humano. Olha só o que ele está dizendo aqui. Existe um antídoto para as preocupações. Apresentem a Deus em forma de oração entendimento humano. E essa mesma paz vai guardar a mente e o coração de vocês. Amém? E finalmente ele vai dizer assim, e no mais, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, tudo que é amável, se tem algum louvor, sejam essas coisas que ocupem o vosso coração e a vossa mente. Finalmente ele está dizendo, olha, não alimente a mente de vocês com notícia de televisão, notícia de morte, que tantas mortes de coronavírus, tantas pessoas foram assassinadas, estupro, violência, corrupção. Não alimente as mentes de vocês com essas coisas. Não alimente a mente de vocês com aquilo que vai trazer mais depressão, mais tristeza. Não alimente a mente de vocês com apenas filmes, novelas, noticiários, coisas que só vão alimentar a alma de vocês e vão jogar vocês para baixo. Se alimente com a palavra de Deus, se alimente com a Bíblia Sagrada, se alimente com aquilo que é puro, com aquilo que é nobre, com aquilo que é de boa fama. Encha o coração de vocês com louvores, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. Ou seja, alimente a mente de vocês, ocupe a mente de vocês com a nossa mente, porque coração e mente na Bíblia é quase uma coisa só, né? O nosso coração é um depósito de lixo. E às vezes a gente fica entupindo o nosso coração com pensamentos negativos, desânimo, notícias ruins, mágoa, setas, dardos do maligno. E o nosso coração não é depósito de lixo. O nosso coração é a habitação do Espírito Santo de Deus. A um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor Deus. Perto está o Senhor daqueles que têm um coração contrito. Quero parar por aqui. Agradeço você aí que nos acompanhou nessa transmissão online. Nós vamos encerrando por aqui. Se você tem um pedido de oração, deixe escrito para a gente aí, que depois nós vamos estar orando pela sua vida. Tá bom? Deus abençoe você. Agradeço a sua companhia conosco na noite de hoje. Que o Senhor te abençoe grandemente e conta com a gente. Estamos juntos. Beijo no teu coração.